Bem, pessoal, eu quero apresentar para vocês as ferramentas que a gente vai utilizar para desenvolver esse projeto, tá? Com as flores de pinha. A gente vai precisar de uma serrinha para fazer o corte da pinha. Um estilete é bom também, porque você pode utilizar ele para ajudar no desbaste. E uma tesoura de jardinagem, tá? Pode ser também um alicate de corte. A gente precisa de um potinho pra gente lavar os pincéis durante o processo de pintura. Um pedacinho de lixa 180 ou 150. Bastão de cola quente. Um pincel, um rolinho de pintura e uma bandejinha pra gente apoiar a tinta no processo da pintura. Tinta PVA de cores diversas, branca, eu vou utilizar nesse projeto. Fio de sisal, que é a cordinha que a gente vai utilizar para pendurar o quadrinho quando estiver pronto. De pinha, tá? Essas flores de pinha a gente consegue através do processo de corte feito com a serrinha. A gente pega a pinha, posiciona a serrinha no meio da pinha e a gente vai fazer o corte com a pinha na posição horizontal. A gente encaixa a serrinha na pinha e faz o corte, tá? Aqui eu já tenho um pedaço da pinha cortado, tá? Eu tô demonstrando a posição que a gente corta. É um processo que dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai ver que vale muito a pena na finalização da peça. Ficam peças muito bonitas, tá? Com essas florzinhas de pinha. E aí você observa que ela tem essas camadinhas, tá? É interessante a gente deixar pelo menos 3 camadinhas com essas pétalas, tá? Para poder ficar uma qualidade um pouco melhor visualmente da flor. O próximo passo, a gente tendo a madeirinha, né? Isso aqui é uma madeira, um pedaço de pinos que eu pintei previamente, é onde a gente vai fazer a montagem do nosso quadrinho, tá? Você vai fazer o lixamento agora, que é o primeiro passo. Preparar a base, onde a gente vai fazer a colagem do nosso vasinho com as flores. Outro material que a gente vai utilizar é esse vasinho em cerâmica, tá? Esses vasinhos a gente compra nas lojas de artesanato. É metade de um vasinho que a gente utiliza. E a gente posiciona ele aqui e faz a colagem dele, centralizando aqui, né, na nossa madeira. E depois a gente vai colar as florzinhas após o processo de pintura, ou mesmo se a pessoa preferir que fique com uma textura, um visual mais rústico, natural, ela pode colar somente as flores, sem fazer a pintura, passar um verniz incolor somente para proteger essas flores e dar uma durabilidade maior para o trabalho, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estruturar aqui o nosso vasinho com as nossas flores de pinha, tá? Vamos começar o passo a passo, então. Pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer para preparar a nossa madeira, né, que a gente vai fazer o trabalho, é dar uma demão de tinta, tá? Só que a intenção aqui é deixar essa madeira com um aspecto de demolição, tá? Então eu dei uma primeira demão já, e agora eu vou dar mais uma demãozinha, tá? Bem de leve aqui, pra gente poder depois passar a lixa e conseguir o efeito de demolição, tá? A gente vem passando aqui, espalha bem rapidinho.
precisa carregar muito. É só pra gente poder fazer o lixamento depois. Acontece que se a gente der somente uma camadinha de tinta, vai aparecer bastante madeira embaixo ainda, né? Então, eu quero um pouquinho mais branquinho aqui nesse caso, eu tô passando um pouquinho mais de tinta, tá? É só isso. A gente vai aguardar secar e vai fazer o lixamento. Eu tenho uma pinha que ela foi utilizada num outro projeto decorativo e eu vou demonstrar como que a gente tem que cortar ela, tá? A gente tem que apoiar ela numa mesa, numa base, né, reta, nessa posição horizontal, e daí a gente posiciona a serra entre essas pétalas e a gente faz o processo de corte, tá? E preservar umas 3 camadas de pétalas, tá? Para dar um volume na flor. Geralmente uma pinha dá pra gente conseguir 3 flores. A gente consegue fracionar em 3 partes, tá? Então aqui é para demonstrar como que tem que ser feito o corte, tá? Precisa ter um pouco de firmeza na mão, segurar firme, tá? Porque ela é uma madeira, né? Então ela tem uma rigidez aqui para cortar, tá? Então é dessa forma que a gente tem que posicionar a serrinha para fazer o corte. E depois a gente faz o acabamento da flor, né? Com o desbaste de algum pedacinho que a serrinha não cortar, a gente faz o desbaste com a tesoura de jardinagem e com estilete. Bem, pessoal, agora eu vou iniciar o processo de lixamento, tá, da peça. A gente vai dar uma leve lixada aqui nessa madeirinha pra gente conseguir um desgaste com aquele efeito de madeira rústica, madeira de demolição, tá? Pessoal, aqui eu vou começar o processo de pintura, tá? A gente vai passar tinta na flor todinha. É necessário de 2 a 3 camadas de tinta para poder cobrir bem todas as pétalas. E a gente vai encaixando o pincel entre as pétalas para poder cobrir bem com a tinta. Vamos passando assim, ó. Vê que tem algum espaço aqui que tá sem tinta, passa, porque dependendo do posicionamento que a gente vai colar ela, pode ficar aparente essa pétala sem tinta, né? Aí não fica legal nosso projeto. Só nessa última camadinha ali onde vai ser colado que não precisa. A não ser que você vá utilizar essas flores para pôr num vasinho e daí você vai colocar um cabinho de palito, né? Aí você precisa pintar ela totalmente.
deixa essa tinta dar uma secada para vir com as outras demãos. O miolinho das flores a gente passa um tom de marrom no centro. Faz o preenchimento. Elas têm um desenho, ó. Se a pessoa preferir, ela pode deixar sem pintura, tá? Porque é bonito também esse desenho natural. Mas aqui no caso eu vou colorir. Quando tiver seco esse tom de marrom, eu vou pegar o pincel brochinha e vou dar umas batidinhas com tinta amarela. Para dar bem aquele efeito do centro das flores mesmo. Aqui eu tô com umas folhas naturais de uma planta que eu tenho aqui em casa, a renda portuguesa, e eu resolvi utilizar elas na composição do vasinho. Tô passando um verde aqui para dar um tom aqui de verde, né? Porque ela tá seca. Isso daqui pode ser feito com qualquer folha seca que tiver acessível, tá? Ela ficou mais verdinha e eu pretendo utilizar ela na composição do nosso vasinho, tá? Eu vou fazer isso com algumas folhas e vou reservar. Agora a gente vai começar a colagem, tá, das nossas peças para compor o trabalho. Eu vou pegar aqui o meu vasinho, vou medir mais ou menos a mesma distância, tá, de ambos os lados. Aqui tá dando
por volta de 7 centímetros, tá? Então, para centralizar, 7 para cada lado aqui, é onde eu vou fazer a colagem. Fazer uma marquinha aqui, porque eu vou mexer nele, né? Só pra gente não perder aqui o posicionamento. Toda a volta aqui, ó. Fiozinho de cola que eu vou dar uma acertada. Firma bem para fixar. E daí a gente começa a colagem. Eu optei por utilizar essas folhas de renda portuguesa, uma planta natural que eu colori com tinta verde, tá? Tá incluído no passo a passo e eu vou incluir ela na lista de materiais. Eu quis colocar para poder ter um verdinho aqui de fundo no nosso quadro. E a gente tem que estudar aqui o posicionamento para ver a quantidade de folha que a gente vai precisar colocar. E aqui a gente já dá uma estudada previamente onde a gente acha que vai ficar interessante colocar os raminhos. E a gente vai colando. Com o auxílio do cabinho do pincel, onde a gente não consegue chegar com o dedo. Aqui eu quero tapar esse branco que ficou sem ocultar a flor, né? Então vamos ver se a gente consegue encaixar aqui, ó, a folha lá dentro. Vou passar uma colinha aqui.
Eu acredito que esse pedaço que eu peguei aqui pra minha alça aqui, ele tá com cerca de 60 a 70 centímetros, mais ou menos. Vou pegar 3 pedaços. Então aqui eu vou iniciar uma trança, né, pra não se soltar, eu vou dar um nozinho aqui. E eu vou fazer uma trancinha, tá? Vou dar esse nozinho só pra ter uma fixação aqui. E aí eu vou começar uma trancinha pra fazer a minha corda, pra prender o meu quadrinho. Uma trancinha da maneira convencional que a gente já tá acostumado aí fazer. Tá? Então a gente faz, no meu caso eu vou fazer essa trancinha, fica a critério de vocês a forma como vocês vão, que tipo de cordão vocês vão utilizar. Eu vou utilizar a corda aqui porque ela remete mais, né, a esse aspecto rústico e de casa de sítio, que é o que a gente quer transmitir nesse projeto aqui. Então, pessoal, agora eu tô já no processo de finalização, tô colocando a cordinha aqui, tô fazendo a colagem, finalizando aqui o trabalho. E aqui eu passo uma colinha por cima aqui, ó, pra poder segurar um pouquinho melhor a minha corda aqui. Tem praticamente somente o peso da madeira, né? Porque o material que a gente tá utilizando aqui é um material leve. Então não vai influenciar no peso. Segurar um pouquinho para colar. Quase pronto o trabalho. Colinha aqui. Deixa eu dar uma acertada aqui. Aqui está a nossa peça finalizada, tá? Tá prontinha.
E a pinha, ela é esse material super versátil. Dá para fazer inúmeras decorações com ela. Dá para fazer flores, dá para fazer animais. Fica bem bacana, tá? A composição. Olha só. Lembra bastante a zinnia, né? Aquela flor. Então, e a minha ideia e sugestão de hoje com a pinha é esta, tá? Vamos colocar nossa criatividade aí em ação pra gente poder desenvolver lindas peças. Muito obrigada a todos.